Graça e paz, igreja. Eu queria orar mais uma vez. E eu queria que você fechasse mais um momento os seus olhos, pensasse no Senhor. Espírito Santo de Deus, ó Pai, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui nas nossas vidas. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, em nossos corações. Tu és bem-vindo, Jesus, nessa igreja, Jesus. E nós declaramos que não existe nenhum outro Deus como Tu. Só Tu és o Deus Todo-Poderoso, Jesus. Nós cremos no Teu nome, nós cremos na Tua palavra e nós sabemos que não existe salvação a não ser por meio de Cristo Jesus. E nós declaramos, ó Deus, que o Senhor Jesus está aqui nesse lugar e o Senhor irá tocar cada coração, a começar do meu, em nome de Jesus. Amém? A ministração de hoje saia da caverna. E ela está lá em 1 Reis, você vai abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. A igreja achou, diga amém. E aí diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a lhe dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele ouviu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junipero e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: Basta! Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junipero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e ele lhe disse: O que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo teus altares e matado os teus profetas com a espada, e somente eu restei. E até buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai, põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi. Quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto e saiu. E se pôs em pé à entrada da caverna. E eis que ali veio a voz e disse: O que tu fazes aqui, Elias? Amém? Bom, a palavra de Deus hoje é: saia da caverna. A caverna é um local onde ela parece ser muito confortável para se estar. É um local onde a gente encontra abrigo. É um lugar onde a gente encontra descanso. É um lugar que a gente acha que é um ótimo lugar. Mas a caverna, ela não é o nosso lugar. E os meus amigos mais íntimos, meus pais, pastor Valmir, tia Meire, pastora Cris, que tem me acompanhado nos últimos dias, e todos os líderes do RM12, Carlinha, Jéssica, Pedro, Carlinha,
principalmente meu marido, que acompanha muito mais do que todo mundo, ele tem visto eu passar por uns momentos muito difíceis nas minhas emoções. E muitas pessoas, quando eu converso, e não do meu meio, mas fora do meio, sim, sei lá, eu vou conversar com alguém no trabalho e aí a pessoa fala assim, tá, mas você tá orando? Você tá jejuando? Você tá lendo a Bíblia? E é comum a gente perguntar isso. Nossa, mas por que tá passando por isso? Por um momento tão difícil? Por um momento de abatimento, de angústia? Será que tá tudo certo? E às vezes a gente se esquece que o nosso corpo, ele é alma, ele é corpo e ele é espírito. E muitas vezes nós como cristãos, cuidamos muito do nosso espiritual, mas não damos o mesmo cuidado a todas as áreas da nossa vida. E querendo ou não, essas coisas ela acabam por prejudicar. Mas a mensagem de hoje que eu quero trazer é que Elias, ele era nada mais e nada menos do que um grande profeta do Senhor. Elias era um homem que tinha acabado de vivenciar uma grande manifestação de Deus. Elias, ele foi lá e sacrificou e falou assim, olha, vocês vão montar o holocausto e vocês vão clamar ao Deus de vocês, o Deus Baal. 450 profetas clamavam, Baal. E eles clamavam e nada acontecia. Tudo isso aconteceu no capítulo 18. E eles continuavam a clamar e nada acontecia. E aí Elias ficava zombando. E aí, chama o Deus de vocês, ele não é o Deus vivo? Ele não é o Deus poderoso? E Elias, ele era um profeta levantado, não em qualquer momento, mas em um momento onde as pessoas não queriam saber de Deus. Em um momento onde os profetas do Senhor estavam sendo mortos. Onde havia perseguição. Onde um rei, que era o rei de Israel, Acabe, tinha perdido todo o seu reino para a rainha chamada Jezabel. Pois o reino não era de Deus. O reino deveria ser de Deus, mas não estava sendo Deus ali. Eles estavam fazendo tudo contra Deus. Eles pecavam contra Deus. Mas Elias, ele não se conformou. E aí ele começa, depois que os 450 profetas de Baal ele vai lá e começa a preparar o ambiente. E é tão interessante que ele joga muita água. Para dizer assim, olha, é quase que impossível o fogo queimar água, né? Mas ele joga, e aí quando ele clama ao Senhor, o fogo ele consome tudo. A palavra de Deus fala que ele consome as pedras, ele consome a madeira, ele consome aquele animal que está ali em sacrifício, ele consome até a água. Nada sobra daquele holocausto. E aí toda Israel começa a declarar, somente o Senhor, Deus vivo, é real, Ele é o único. E todos começam a declarar. Aqui ele diz assim, quando o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram, o Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus, único, vivo, poderoso. Agora imagina, Elias presenciou tudo isso, e aí ele manda matar aqueles 450 profetas de Baal. E depois que todos aqueles profetas são mortos, a rainha Jezabel fala o seguinte para ele, agora, você vai morrer também. Da mesma forma que você matou os meus profetas, eu vou te dizer uma coisa. É tipo assim, eu não me chamo mais Amanda se isso não acontecer. Então eu não me chamo mais Jezabel se isso não acontecer. Foi como se ela tivesse falado isso para ele. E diante disso, um grande profeta do Senhor, um homem de Deus, ele foge. Ele corre para o deserto. E é óbvio, né, que na Bíblia a gente não vê em nenhum momento falar sobre depressão.
Mas eu não conseguiria especificar melhor o que Elias passa aqui do que um grande momento depressivo. Porque Elias, ele foge. E ele não só foge. A palavra de Deus fala, como a gente leu aqui, que ele ia dormir. Ele ia dormir. E ele ia dormir. E aí, vai fazer o quê? Eu vou dormir para que essa dor, essa angústia passe. E aí, a palavra de Deus fala que Deus mandava ele comer. Levanta, Elias, come. Elias estava sozinho. Elias não tinha uma esposa ali do lado dele. Ele não tinha um amigo ali do lado dele, mas ele tinha o Deus vivo. O Deus vivo que falava assim: Elias, levanta e come. Aí a palavra de Deus fala que Elias levantava, comia e depois ele ficava feliz? Não, ele levantava, comia e voltava a dormir. Tamanha a tristeza, a angústia que estava sobre o coração de Elias. E ele vira para Deus e ele fala assim: Deus, me mata. Me mata. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E é interessante porque Elias, ele sai fugido da morte, né? Ele sai correndo com medo de morrer. E aí na sua jornada e na sua peregrinação, ele já vira para Deus e fala: Deus, me mata. Me mata porque eu não sou digno de estar aqui vivo. Me leva, eu estou cansado. E assim como Elias, muitas vezes, nós passamos por esses momentos. Momentos que nós nos cansamos. Momentos que nós carregamos grandes fardos e pesos sobre as nossas vidas. E quando eu digo nós, eu digo eu, queridos. Eu não estou pregando para a igreja, eu estou pregando aqui nesse momento para mim. Porque há uma semana atrás, eu estava como Elias, indo para a cama dormir. Porque eu não queria lidar com todas as dores emocionais que estavam passando pelo meu coração. E quando o pastor Valmir me mandou a mensagem, ele falou: Amanda, você pode ministrar? Aí eu, me deu uma paz, mas ao mesmo tempo, Deus, agora? E aí Deus, e eu falei, meu Deus. E eu falei, tá, sim, eu posso. E aí depois eu fiquei, mas Deus, agora? Como? Isso não é possível, Senhor, porque olha só, semana passada eu estava assim, assado. E o que eu vou ministrar? O que eu vou falar? E aí Deus falou assim: sai da caverna. Sai da caverna. Porque a caverna não é o seu lugar. A melhor ministração que nós podemos entregar é aquilo que nós vivemos, queridos. Eu poderia trazer essa ministração no melhor momento da minha vida, mas não teria o mesmo peso e o mesmo efeito, porque é para dizer agora, aquilo que Deus está soprando no meu coração: Amanda, sai da caverna, porque a caverna não é o seu lugar. Ela pode parecer confortável. Gente, é tão confortável ir para a cama e colocar a coberta sobre a cabeça e chorar e pegar no sono para que você não sinta as dores. Mas aí Deus vira e fala: queridos, a caverna não é o seu lugar. Pode até existir conforto na caverna. Ela pode até parecer ser boa por algum momento, mas a caverna não é o seu lugar. Levanta. Levanta. Gente, se não fosse a palavra de Deus, que eu medito dia e noite, eu teria desfalecido. Muitas vezes eu estava indo para o meu trabalho, e quando eu digo muitas vezes, semana passada foi a pior semana que eu tive na minha vida. Segunda a domingo. Não teve um minuto que eu não parasse de sentir aquela dor. E eu falava: Senhor, por que eu estou sentindo isso? Senhor, por que comigo?
E aí eu começava a meditar na palavra e eu começava a falar: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem em pé. E eu começava a declarar a palavra de Deus para mim mesma: Amanda, acorda. Amanda, permanece firme. Muitas vezes nós passamos por isso. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. No início do mês eu pedi 30 dias para ficar afastada de ministrar a palavra no RM12, para ficar afastada de interceder, porque como eu ia fazer tudo isso diante de tudo que eu estava vivendo e sentindo? Como passar por tudo isso? Mas, irmãos, eu quero dizer que a tristeza, o sofrimento, eles podem até durar uma noite, assim como está descrito lá em Salmos. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, certamente ela virá pela manhã. Não desista. Não desista. Queridos, por mais que a caverna seja um lugar muito confortável, ela não é o seu lugar. Ela não é o seu lugar. Ela não é o meu lugar. Por mais que as coisas estejam dizendo: olha, você não é capaz, você não pode, desiste agora, entrega os pontos. Deus está falando: eu sou contigo. Por onde quer que tu andares, eu sou contigo. É eu que faço os teus caminhos retos. É eu que endireito as veredas. É eu que te mostro o caminho. É eu que te ensino. É eu que te sustento. Lá em Isaías fala que o Senhor, Ele nos pega como uma flecha limpa e nos guarda na sua aljava, e Ele nos cobre com a sua mão. O Senhor está cuidando de mim e de você. O Senhor está comigo e com você. Eu não quero dizer que se você servir ao Senhor, você nunca mais vai passar por um momento de angústia, de tristeza, de frustração. Mas eu quero dizer que se você guardar as palavras do Senhor no seu coração, certamente você viverá, certamente você se manterá em pé. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem em pé. A palavra de Deus ainda vai dizer lá em Salmos 23:4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É o Senhor que te protege. É o Senhor que me protege. É o Senhor que gera vida. É o Senhor que nos faz levantar da cama e respirar e viver. Elias não tinha um marido maravilhoso que nem eu tenho. Eu nem sei onde está o Caio, mas acho que ele está lá em cima, para me dizer: amor, vai dar certo. Isso vai passar. Eu estou contigo. Mas Elias tem algo que todos nós temos. Eu não sei como é a sua casa, eu não sei como é a sua família, mas todos nós temos um Deus que diz assim: levanta e come. Levanta e come. Ainda há esperança para aqueles que esperam no Senhor. Deus, Ele é um Deus vivo, Ele não está morto. Por mais que a Europa diga que Deus morreu, Ele continua vivo, Ele continua fluindo aqui no Brasil, aqui nas nossas vidas, Ele continua fluindo lá na África, Ele continua fluindo ali na Arábia, nos países muçulmanos, onde muitos rejeitam Deus, ainda assim Deus continua vivo. E é esse Deus que nos levanta. Eu vou te dizer, queridos, dias difíceis chegarão na sua casa, assim como chegou na minha. Amanda, está acontecendo alguma coisa ruim com você? Não, eu estou num bom emprego, eu estou vivendo o melhor momento do meu ministério. Parece que tudo era para estar fluindo tão bem, mas aí do nada, esse tanto de coisa dentro do meu coração. Eu falei: meu Deus, eu preciso de uma terapia, porque não está normal. E eu comecei a fazer terapia com a pastora Cris. Alguns já conhecem a pastora Cris, uma mulher de Deus.
E eu tenho descoberto coisas que meu Deus, isso aqui estava aqui dentro ainda? Como? Para mim já era coisa do passado. Então eu estou organizando a casa. Mas eu quero dizer que talvez esses dias chegaram também na sua casa. Talvez você esteja como Elias, escondido numa caverna, assim como eu tentei me esconder na caverna no domingo e no sábado. Eu confesso que eu não tive forças nem para vir na igreja no domingo. Tamanha crise que tomou conta do meu coração. E Deus me mandou ser vulnerável hoje, porque eu acredito que é através dessa vulnerabilidade que muitos serão tocados. Muitos serão tocados a dizer o seguinte: olha, não importa que você está passando por isso, não importa que você está vivendo isso, eu ainda continuo contigo. Eu estou com você. Eu sou um Deus vivo. Eu sou um Deus eficaz. E aí, o primeiro ponto dessa ministração é que a caverna ela parece ser confortável, e nós vamos entrar agora no segundo, que é a caverna, ela é transitória. A caverna é transitória. Talvez você possa encontrar um conforto transitório nessa caverna, mas a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o meu lugar. Nós somos filhos do Deus vivo e nós somos chamados a seguir Jesus Cristo. Aquele que morreu numa cruz, pagou um alto preço por mim e por você. E por mais atrativo que seja essa caverna, como foi para Elias, Elias estava passando por um momento de destruição, de dor, um momento de angústia, medo da morte. Como é que pode um homem com medo da morte pedir pela morte? Parece contraditório, mas parece que quando as nossas emoções estão bagunçadas é assim mesmo. Você foge de uma coisa e acaba correndo para a mesma coisa. Eu estou fugindo da morte, mas aí eu abraço a morte. E aí Elias se esconde nessa caverna. E olha o que Deus fala. No verso 9. O que fazes tu aqui, Elias? O que fazes tu aqui, Amanda? O que faz tu aqui, igreja do Senhor? Porque a caverna não é o nosso lugar. A caverna, ela é transitória. Talvez, em algum momento, nós nos aconchegamos nessa caverna. Mas Deus, Ele está falando, essa caverna, ela é transitória. Essa caverna não é o seu lugar. Nós não fomos chamados para permanecer na caverna. Fomos chamados para seguir Jesus Cristo. A caverna, ela só pode ter um efeito transitório na minha vida e na sua vida. E só um momento. E eu gostaria de trazer, você não precisa abrir, mas lá em Filipenses 3, versos 7 a 8 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Amém? Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E assim como o apóstolo Paulo, eu estou aqui, reputando todos os meus títulos como perda, e dizendo assim, isso aqui na verdade nada disso é minha identidade. Ser líder do RM12 não é minha identidade. Ser intercessora não é minha identidade. Ser auxiliar pastoral não é a minha identidade. E eu estou dizendo tudo isso porque às vezes nós queremos ser forte por causa dessas coisas. A gente fala, eu não posso falhar, eu não posso errar. Nossa, mas o que vão falar de mim se me verem ou me enxergarem nessa situação? Mas Paulo, ele diz que reputou todas essas coisas como perda pela excelência de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero te dizer que nós não somos nada em nós mesmos. Nós somos apenas aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Permanecerdes em mim.
Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá autoridade para falar e para pisar na cabeça da serpente. Eu não estou aqui pela minha própria força, eu estou aqui porque Cristo Jesus está me sustentando. E assim também Ele te sustenta. E assim também Ele cuida de você. Porque, queridos, a caverna ela é transitória. Não continua na caverna. Não faça morada na caverna. Não permaneça na caverna. Mas saia dela, porque Deus ele tem um lindo propósito e um chamado para a sua vida. Ele tem um lindo propósito e chamado para a sua vida. Ele nos chamou. Ele me chamou. Ele te chamou. E aqui, para finalizar, saia da caverna. Eu gostaria de compartilhar um versículo que está descrito lá em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. E novamente o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, se Cristo Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, como nós queremos viver um mundo tranquilo? Um mundo sem aflições, sem dificuldade, sem choro. Se um grande profeta do Senhor que nem Elias correu para a caverna, quanto mais nós. Quanto mais nós. Mas a caverna ela não é o nosso lugar. E hoje Deus ele manda a gente sair da caverna. Saia da caverna. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo Jesus venceu o mundo, eu e você também venceremos por meio de Cristo Jesus. Todo sofrimento é passageiro, vai passar. Vai passar. Se eu estou aqui rindo, é porque todo sofrimento é passageiro e vai passar. Ao mesmo tempo que eu tive o pior domingo na semana passada, hoje eu tive um dos melhores domingos, onde eu pude desfrutar a presença de Deus pela manhã, de tal forma. E eu pedi, Deus, eu não posso nada, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Assim como em 1 Coríntios 12, 1-3 diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim o espinho na carne. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Quando eu estou fraco, é quando o Senhor se faz forte na minha vida. É quando o Senhor se faz forte na sua vida. E é por isso que Ele começa a gloriar. Eu me glorio até nas minhas angústias, até nas minhas necessidades, até nas minhas dificuldades. Porque eu sei que é quando eu estou fraco que o Senhor se faz forte. Então, irmãos, saia da caverna e escolha o renovo de vida do Senhor Jesus para a sua vida. Eu queria que hoje você não pensasse: eu sou o intercessor, eu sou o diácono, mas eu sou o irmão mais velho da congregação e eu oro tantos dias. Eu não sei qual é a caverna que tem te aprisionado. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não sei o que você tem passado no seu lar. Amanda, eu sou pastor, eu não posso. Você pode. Todos nós precisamos desfrutar de um momento de refrigério no Senhor. E é isso que o Senhor quer nos oferecer hoje. Refrigério. Romanos 8:1 diz: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão
aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então eu quero te convidar essa noite, que você venha aqui à frente, não importa quem você seja, não importa o que você tenha, de boa vontade, que você venha aqui à frente, que você venha se derramar na presença do Senhor, que você venha falar: Deus, eu quero sair dessa caverna. Essa caverna que está tentando me aprisionar. Essa caverna que está me entristecendo. Essa caverna que está me deixando angustiado. Porque, queridos, a caverna não é o seu lugar. Você não foi chamado para permanecer na caverna. Você não foi chamado para continuar aí. Você foi chamado para muito mais. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. É muito mais alto. Então fica de pé, igreja. Fica de pé. Fica de pé. Faça uma oração sincera.